pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e nessa oportunidade eu tenho a grande honra, imensa alegria de estar trazendo aqui uma mulher que é expoente do agro, certo? Que eu conheci recentemente, através do meu amigo Ricardo Arioli do Momento Agrícola, certo? Essa pessoa é a Maxiele Escaramuça Bergamin, de Paragominas, lá da Amazônia. Paragominas, no Pará, onde tem um grande amigo, vários amigos, mas o meu amigo Basílio Carlotto, da Cooper Norte, Show Agro. Tem Mauro Lúcio também, que já foi presidente do sindicato. E tem algumas sutilezas que nós vamos conversar aqui. Então, Maxiele, estou muito feliz, muito agradecido de você estar compartilhando aqui sua experiência para enriquecer e mostrar esse trabalho tão bacana, que as mulheres do agro vêm fazendo e que você tem um projeto especial, dentre tantos, mas que você vai comentar aqui, com mais detalhe durante a nossa conversa. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado, eu estou muito feliz com a sua participação aqui. Ronaldo, prazer estar aqui com você, poder contar um pouquinho da nossa história, o que a gente faz aqui, em Paragominas, no Pará, na Amazônia. E muito grata também por ter te conhecido e estar nesse bate-papo com você. Muito bem, Maxiele. Aqui a gente começa assim querendo conhecer um pouquinho, das pessoas, porque tem esse lado profissional e tudo, mas também tem o lado da pessoa, o lado pessoal, um pouquinho falar da família, origem, É tão bacana isso. Quando com os meus alunos aqui, eu sempre faço isso como instrutor do Senar, Eu levo um tempo, porque a gente vai passar algum tempo junto, dias, conversando. Então é necessário que a gente estabeleça uma relação de confiança, A gente está se conhecendo aqui virtual, Eu espero que a gente possa, em breve, a gente se encontrar pessoalmente, A gente ainda tem aquela coisa da pandemia que deixou a gente isolado, Ainda tem aquela carência de abraço, De pegar na mão das pessoas, eu não sei isso, Eu, como descendente de italiano, sinto muito isso, E brasileiro... Também sou uma descendente de italiana, do mesmo Pois jeito. é, Se amarrar as mãos, a gente não fala. Eu Não, sou assim. de jeito nenhum. Mas, De jeito nenhum. pois é. Então me diga, quem é Maxiele Escaramuça Bergamin? Então, Maxiele é uma capixaba que veio muito nova para o Pará com os pais, vim ainda com quase 4 anos, e minha família no Espírito Santo, uma parte de pai mexia com pecuária, uma parte de mãe com café, e depois nós moramos uma época na Bahia, e logo depois viemos para o Pará. E a nossa história aqui no Pará foi, meu pai veio mexer na época com madeira e pecuária. E tem até uma historinha que eu sempre conto da madeira, Ronaldo, que o madeireiro em si, ele não era um matador. Tanto é que Paragominas foi a segunda maior cidade com o maior número de madeireira no Brasil e a segunda maior no mundo. Só perdeu para uma cidade no México. E Paragominas hoje tem 68% de reserva no município. Isso quer dizer que esses madeireiros que estavam aqui, eles preservavam, eles só tiravam a madeira que, na época, para eles, era a madeira madura, era aquela que realmente tinha rentabilidade. Então, meu pai sempre foi ligado ao agro, sempre foi dos sindicatos produtores rurais, isso sempre foi muito ligado à minha pessoa, sempre fui muito ligada ao agro. E a Maxiele hoje é mãe de 2 crianças, o Pedro Henrique e a Felipa, casada. Casei com um baiano e tivemos 2 paraenses. Que legal. E vamos fazer 40 anos aqui no Pará. Então, hoje eu falo que eu sou uma capixaba paraense, Me sinto mais paraense hoje do que capixaba. E amo muito essa terra, Escolhi estar aqui, escolhi criar minha família aqui e desenvolver o meu trabalho aqui. E o Pará é realmente uma terra abençoada. Que bom. E você já acostumou aí com açaí e a farinha? Tanto sou produtora quanto bebedora, consumidora. O açaí é um ouro negro mesmo, viu, Ronaldo?
e que vai parar, parou, tomou açaí, ficou. O açaí realmente é um produto riquíssimo e não tem como não se apaixonar pelo açaí. Verdade, muito bem. É incrível. Vamos lá, conta agora um pouquinho também para nós, né, da sua trajetória profissional. Você que é advogada, né, que tem especialização, conta aí como é que você foi enveredar por esse lado de estudar as leis, né? Assim, minha mãe contava que desde quando eu era criança eu dizia que queria ser advogada. Então eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. E fui fazer direito na capital, voltei para Paragominas, e aqui na época tinham muitas ações do IBAMA e a gente era muito ativo nessa área. Então, resolvi me especializar, fiz uma especialização na PUC de São Paulo de Direito Ambiental, para poder auxiliar os produtores, auxiliar os empresários, né? E até na regularização também, no procedimento, na prevenção. Então, enveredei para essa área do direito e sempre auxiliando os produtores, que desencadeou também depois na parte do agronegócio, mas inicialmente era mais ligado à parte ambiental. Foi quando foi surgindo o CAR, foi tudo na mesma época, o cadastro ambiental, licenciamento. Então, isso tudo foi acontecendo bem no período dessa especialização que eu fazia. No entanto, que a minha tese de conclusão de curso foi o cadastro ambiental rural. Paragominas foi o primeiro município a alcançar 80% do registro do cadastro ambiental rural. E esse foi um trabalho que eu fiz, apresentando Paragominas como líder nesse trabalho, que era um dos cumprimentos que a gente precisava alcançar para tirar o nome de uma lista negra que a gente tinha sido incluído. Mas o meu caminhar pelo direito, sempre desde criança, era acredito que uma vocação, eu sempre queria isso muito, sabe, Ronaldo? Eu sempre pensava no direito como uma possibilidade e imaginava muito que uma mulher poderia estar ali. Quando eu era criança era muito difícil e as pessoas diziam, mas você mulher quer ser advogada? Existia muito isso. E eu dizia, não, uma mulher pode ser advogada. E consegui, né, alcançar isso. Meu escritório ano passado fez 20 anos já, e na atividade, no trabalho aqui do dia a dia. Que bacana, a minha época, né, também para agronomia era coisa só de marmanjo, né? Mulher não tinha, né? Era loucura a mulher fazer agronomia, né? Então, mas né, que bom que as coisas foram evoluindo. Hoje já tem maioria, as mulheres são maioria nos cursos, né, de Verdade. agronomia, de medicina veterinária, zootecnia, biologia, já era, mas hoje a gente está vendo a mulher ocupando, né, felizmente ocupando esses espaços, né? Isso é muito bom. É verdade. Vocês são muito mais competentes que os homens, né? Fazemos mais coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é por isso que a gente tem essa fama. Exatamente, exatamente. Então, e como você chegou, né, ao Sindicato Rural de Paragominas, imagino, né, que você deve ter enfrentado, né, assim, desafios, né? Queria que você contasse um pouquinho como foi isso. Claro, né, tá no DNA sendo filha de produtor e tudo, mas como foi enfrentar esse desafio de conquistar e assumir a liderança, né, a presidência do Sindicato Rural de Paragominas, que no agro, né, ainda tem uma predominância patriarcal, machista e tal, né? Uhum. Mas vocês estão avançando muito, felizmente. Conta para nós um pouquinho disso, como foi essa saga. Em 2018, a Paragominas tinha um problema de invasão de terras. E nós conseguimos desenvolver um projeto, o Sindicato de Paragominas e o Sindicato de Julianópolis, que é uma cidade vizinha, chamado Elo Forte. E na época nós entendemos que o produtor, ele muitas vezes ele não conseguia fazer defesa da sua propriedade ou não conseguia fazer o cumprimento social da sua terra porque ele não tinha conhecimento. E à época, Ronaldo, fiz um trabalho intelectual, uma cartilha para o produtor. E essa cartilha nós distribuímos, fizemos um trabalho de conscientização e desde 2018 nós zeramos as invasões em Paragominas.
Esse projeto Elo Forte foi um projeto muito vitorioso na nossa região, porque nós conseguimos realmente galgar um resultado que envolveu o Ministério Público, o INCRA. À época, eu fiz uma pesquisa no INCRA da nossa região e nós obtivemos uma resposta de números de lotes para clientes da reforma agrária que existiam disponíveis na nossa região. E era um número bem expressivo. E, à época, nós comunicamos ao Ministério Público também do município que existiam aqueles números de, de lotes, né, vazios. E assim nós conseguimos conscientizar tanto os produtores dos sindicatos, produtores do município, para que se organizassem, se adequassem, fizessem a comprovação da função social das suas áreas, se tivesse qualquer problema, eles conseguissem fazer a defesa da sua propriedade, né, com uma conscientização coletiva, e conseguimos também colocar ao nosso lado o Ministério Público, o INCRA, a federação, que também sempre esteve apoiando esse projeto, e nós conseguimos galgar fortemente o encerramento desse problema, né, que eram as invasões. Então, desde 2018, não se fala mais de invasão no nosso município, em Paragominas. É um problema que realmente foi resolvido. Aí, isso gerou uma confiança nos produtores, né? Um trabalho que realmente teve uma repercussão muito grande. E com essa repercussão, eles me convidaram quando teve a eleição final de 2020 para assumir o triênio 21 a 23, uma chapa me convidou para vir de cabeceira, como eles gostam de falar, e a outra chapa me convidou para vir como diretora. E aí, quando uma chapa tomou conhecimento da outra, eles resolveram fundir as duas e criar uma única chapa comigo de cabeceira. E achei bem interessante isso, porque eles realmente elegeram uma mulher, a primeira mulher a liderar o Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, né? Não tinha tido nenhuma mulher até então, e de forma de consenso, né? E também uma secretária mulher, uma tesoureira mulher. Então, foi bem positivo. Terminamos esse primeiro triênio, um trabalho muito satisfatório, e fui reeleita também de forma unânime pela turma para o segundo triênio, e termino em dezembro do ano que vem. Que bacana, hein? E tem É, aí, nós vamos comentar para frente depois, né, sobre a COP 30, mas vocês têm um compromisso, um desafio bastante grande com a COP aí no estado, né? E você na liderança do sindicato. Mas fala um pouquinho também para nós, né, como foi essa virada de chave sua para se envolver mais com esse movimento das mulheres do agro, né, que está florescendo hoje, não está florescendo mais, né? Hoje está consolidado. Eu eh, verdade, fui para a é verdade. AgriShow esse ano lá em Ribeirão Preto, né? E assim, fiquei muito feliz porque a mulherada roubou a cena. Estava lá, eu estava lá, e realmente a mulherada esse ano tomou a cena. Olha só, Ronaldo, quando eu entrei, foi pós-pandemia, assim, a gente ainda estava vivendo a pandemia, assim, né? No entanto, que 2020 nós não tivemos a nossa feira agropecuária, 2021, tradicionalmente, a nossa feira agropecuária era em agosto, nós não fizemos e só realizamos em outubro. Mas, assim, quando eu entrei no sindicato, houve uma repercussão muito grande. Eu mesma não entendi aquela repercussão tão grande, não só no meu município, mas como nos outros municípios. As mulheres, elas realmente ficaram muito felizes. E aí eu entendi um movimento de que muitas mulheres também, elas estavam no agro, mas não se reconheciam como do agro, elas não se sentiam à vontade para dizer que eram do agro. Então, quando eu entrei no sindicato, elas se sentiram mais à vontade para dizer que eram do agro. E eu acredito que esse movimento ele foi acontecendo de forma nacional. Mulheres foram tomando postos, outras mulheres foram sentindo à vontade, porque, deixa eu te falar, elas sempre estiveram ali, elas sempre trabalharam, Sim. elas sempre estiveram dentro do campo, elas sempre estiveram liderando, por exemplo, as áreas de RH, financeiro, e muitas vezes são as próprias donas do negócio, mas elas tinham um pouco de receio, às vezes, de dizer. Na hora da Então, foto ela não aparece. exatamente, tinham vergonha, não queriam ser as protagonistas. E quando eu entrei aqui no sindicato, eu senti que elas disseram, não, realmente, eu sempre estive no negócio, eu sou do agro, eu trabalho,
esse imóvel, esse negócio, essa fazenda, isso aqui é de nós dois e eu quero estar mais ativa. E essas mulheres começaram a conversar comigo, elas começaram a se abrir, começaram a vir mais para o sindicato, começaram a se sindicalizar e começou a gerar. Você sentia que era um movimento muito grande. E aí eu falei, não, a gente precisa criar um movimento para dar voz para essas mulheres. Mas precisa criar um movimento para dar voz, principalmente para aquelas mulheres que estão lá naquele campo. Aquelas mulheres, sabe, Ronaldo, que muitas vezes elas são invisíveis para a sociedade. Aquelas mulheres que às vezes sustentam uma casa, que tem 6, 7 integrantes, que estão ali, que às vezes não sabem precificar o seu produto, que às vezes não sabem o rendimento, não conseguem vir para a cidade para vender. Quando vende o seu produto aqui, às vezes tem dificuldade de retornar para sua própria casa. Então, assim, essas mulheres, elas precisavam ser mais amparadas. E aí nós criamos o Rural Delas. E o Rural Delas, nós temos aí um pouco mais de 3 anos, e o Rural Delas já impactou mais de 1.000 mulheres nesse período. Que É um movimento bacana, que hein? nasceu com esse propósito, né, de fortalecer e dar voz para essas mulheres, né, principalmente essas lideranças do campo, essas mulheres que poderiam ativar o seu mercado, desenvolver o seu desenvolvimento local, melhorar suas comunidades. E foi incrível como isso vem acontecendo. E vem acontecendo de forma impactante. Não é algo que vem acontecendo como gradual, simples. Eu falo que é uma maré e é uma maré forte. É a pororoca da Amazônia, sabe, Ronaldo? Ela Sei. vem acontecendo e vem arrastando tudo. É muito lindo o rural delas, como vem acontecendo. Nós tivemos o primeira expedição do rural delas, foi quando eu conheci o Ricardo, ele veio nos visitar no meio da expedição, ele esteve aqui presente, ele ficou impactado com o que ele viu, e no dia do primeiro dia da expedição, nós somos uma comunidade onde o Rural Delas está desenvolvendo um projeto que chama Semeando Prosperidade. E eu acho que o nome do projeto que está sendo desenvolvido lá, ele já diz muita coisa, né? Você semear prosperidade é o que você vai colher. Então, lá você desenvolve a cadeia, a gente desenvolve a cadeia do maracujá, a gente desenvolve um projeto que chama Sustentabilidade Emocional com essas mulheres. Essas mulheres são assistidas por psicóloga, elas são assistidas por enfermeiras, elas se olham, elas se reconhecem. E quando elas se reconhecem, elas reconhecem o seu local, aquilo ali tem um amor próprio, ali É um tem um resgate reconhecimento, é um da resgate identidade, né? da identidade delas. E autoestima, né, Maxiele? Autoestima, claro, autoestima é fantástico. E quando você trabalha, a pessoa que está bem consigo, ela trabalha muito melhor, não é, Ricardo? Então, lá foi impactante quando as mulheres que estavam na expedição puderam ouvir os depoimentos lá. E uma disse assim, uma impactou muito na fala que ela disse, antes eu tinha vergonha de dizer que eu era daqui da comunidade, que eu era da agricultura familiar, porque eu só vinha para a roça quem era burro e quem não sabia fazer nada. Depois do rural delas, não. Nós somos reconhecidos, nós temos valor. Tinha um muro na minha frente. Eu não pulei esse muro. Eu derrubei esse muro. Hoje nós somos uma rural delas e nós temos valor. Então, você ouvir isso é quando todo sacrifício vale a pena, que essas mulheres elas estão fortalecidas. Então, a cadeia do maracujá delas hoje é muito melhor, elas conseguem desenvolver melhor e tudo vai fluindo, elas conseguem trabalhar cooperando umas com as outras e a comunidade é muito melhor. As meninas, as crianças, elas já se reconhecem como rural delas mirim, já se ajudam, já trabalham. A gente já vai levando agora novos projetos para essas meninas e vem trabalhando consciência bancária, financeira, né? Perspectiva futura. É um trabalho que realmente, eu te falo, Ronaldo, que a expedição era para trazer a pessoa para ouvir aqui, para ver o que isso tem repercutido. E realmente eu posso te contar aqui, mas se você vier aqui conhecer, você vai ver que é muito lindo. Eu É muito imagino impactante. porque quando você, né, quando você deu entrevista para o Ricardo Arioli, é, né, o radar estava ligado, mas a hora que você falou, né, o seu entusiasmo contagiante, né, aí a luz
acendeu, né? Começou a ficar amarelo, igual a luz de carro da polícia, né? Começa a girar ali, né? Aí eu falei, ponto, né? Essa experiência é uma experiência que é fantástica, que merece, né? Uma oportunidade, né? Pelo meu trabalho, né? Um trabalho pequeno, mas um trabalho que procura dar voz para iniciativas diferenciadas, iniciativas bem-sucedidas. E você está aqui, eu estou muito feliz por isso. Imagino que já deve ter um rural jovem. O rural dela é jovem, né? Você já tem um mirim, e é muito bacana isso, né? Você ir preparando as pessoas para ocuparem esses espaços e conquistando os espaços, É. né? Porque é uma conquista, isso é muito bacana. É isso, é assim, eu estou feliz, certo? Porque Obrigada, eu tô muito feliz também, é muito bom contar, assim, desse resultado. E olha, quando eu falo assim, elas falam, eu sou uma rural delas. é, Eu sou uma rural delas, eu estou presente no sindicato, sou advogada e eu falo para elas, eu sou uma rural delas. E hoje nós temos psicólogas, dentista, produtora rural, nós temos enfermeira, doutora em agronomia, nós temos diversas mulheres que se envolveram no rural delas e elas falam assim, eu sou uma rural delas, como é que eu posso contribuir? Isso foi criando uma cadeia tão firme dessas mulheres umas pelas outras, sabe, Ronaldo, que aí, por exemplo, uma produz o maracujá, traz para a rua, as mulheres da rua, o rural delas, elas adquirem aqueles produtos, a outra faz bordado de chinelo, a outra consegue emprego para que está precisando se adequar ao mercado. Então, a gente vai fazendo uma grande rede de mulheres. E o melhor é que todas se identificam como uma rural delas. então, olha, Todas nós somos uma mulher lá, somos iguais, com certeza sabe? são Então, isso iguais. para mim não tem preço, saber que lá nós somos todas iguais e somos mulheres que lutamos umas pelas outras. Então, para mim, isso não tem preço e eu acho que por isso que ela é essa maré da pororoca aí que sai arrastando, porque quando as mulheres se juntam, viu? Isso aí é S- uma força Sai pela da natureza, frente, sai da frente, né? Então, sai da frente. eu já tive aqui a felicidade, né, trazer aqui Yara Correia, indicada pela Sônia Bonato, né, que é um amor de pessoa, uma Sônia liderança. estava aqui na expedição rural delas. Pois é, eu sei disso. Né? Trouxe aqui a doutora Samanta Pinedo, sua colega, né, que também está envolvida, né, até o pescoço, se não mais, com o agro, né, Verdade. com o cara, e agora com essas discussões todas aí da COP, já teve aqui. Aham. Aline Centinari, que eu falei para você que é lá de São Paulo, né, da região da Cana, fazendo um trabalho também fantástico. E Uhum. outras virão, né? Já Com gravei aqui certeza. com educadoras. é, Então, fico muito feliz com esse espaço, né, que vocês estão conquistando, certo? Isso que é bonito, né, de ver. Vocês, né, estão ocupando os lugares pela competência, né, pelo trabalho aguerrido que vocês estão fazendo. Uhum. E, né, aquilo que você falou, saindo de trás da cortina, né? É Porque verdade. vocês sempre tiveram ali dando suporte, literal suporte, né? Suporte é Uhum. botando no ombro, carregando no ombro as coisas que às vezes a gente do Clube da Bolinha só aparece lá para fotografia. Então, parabéns para vocês, né? Muito, muito bacana o trabalho de vocês, merece espaço cada vez mais e aqui é uma oportunidade pequena, mas é o que a gente tem para oferecer, né, de trazer para Mas nós somos vocês. muito gratos, é uma grande oportunidade. Eu também estou muito feliz. Fique ciente disso, que eu estou muito feliz de estar aqui com você também, Ronaldo. Sempre cada vez mais dando voz e vez, né, para essas boas iniciativas. Bom, Maxiele, a gente vai fazer um intervalinho, certo, agora, né, para a gente dar uma respirada, tomar uma água, né? E eu gostaria de lembrar que esse trabalho que eu realizo aqui conta com o apoio da Gefoscal, que é uma empresa de fertilizante mineral misto de Tocantins, que é fonte de fósforo, né? Fonte de cálcio, enxofre, silício, micronutrientes. É muito bacana esse trabalho que estou fazendo, porque eu conheço a empresa há mais de 20 anos e é uma alternativa para a gente reduzir a dependência da importação de fertilizante, né? Essa turma tá brigando lá, tio Sam, põe tarifa, briga a Rússia com a Ucrânia, Israel com não sei quem,
e de repente o nosso produtor rural pode ficar sem fertilizante para plantar. E não adianta, né? Só se tiver com uma poupança muito grande no solo para plantar sem fertilizante. É até possível. Mas, em geral, a gente não tem isso, né? E o produtor precisa desse insumo básico para colocar comida à mesa da nossa população e ainda exportar para, né, muita gente que está lá fora contando com a nossa produção, com o nosso esforço, nosso empenho para produzir alimentos, né? Então, a Gefoscal, por isso, né, é uma identidade com o produto, né, que eu estou fazendo, e agradeço, então, o pessoal da Gefoscal, Pierre e toda a equipe, por apoiar esse trabalho. A gente vai dar uma respirada, tomar uma água, um café e volta já. Olá, pessoal, sou o Ronaldo Trescente, do podcast Pode Integrar das lives LPF. Estou em Liso Eduardo Magalhães, na Bahia, onde eu vim aqui apresentar o fertilizante Gefoscal. É um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes, um novo conceito em nutrição de plantas. É a construção de perfil de fertilidade, é a eficiência na entrega de 99% do fósforo, é rico em cálcio, enxofre e silício. Silício é resiliência, silício é resistência a pragas e doenças. É mais fertilidade, é mais rentabilidade, é mais economia e sustentabilidade. Olá, pessoal, estamos retomando aqui a nossa conversa aqui pelo podcast Pode Integrar com a doutora Maxiele Bergamin, né, lá de Paragominas. Doutora Maxiele, conta para nós um pouquinho, né, como foi a sua experiência vivenciando o caso de Paragominas, certo? Que foi o município, né, que virou a chave num curto espaço de tempo, aí, talvez de 5 anos, né, como o pior município na questão ambiental do Brasil e, de repente, desponta, né, como o principal e o primeiro com iniciativas maravilhosas. Né? Eu contei para você que eu tive a felicidade de estar em Paragominas 2008, auxiliando os amigos da Embrapa a realizar um simpósio de integração lavoura, pecuária, floresta. E nós saímos de madrugada e os madeireiros invadiram, né, a sede do IBAMA às 8 horas da manhã. Então, se a gente não tivesse saído de madrugada, a gente teria ficado retido. Mas o importante disso é o seguinte, é que, né, era o pior município ambiental e, de repente, se tornou o melhor. Então, conta para nós um pouco como foi essa transformação, essa virada de chave, né, num curto espaço de tempo. E esse exemplo, não sei se você sabe, mas o exemplo de Paragominas, né, de município legal, acabou estimulando lá no Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, criar o Lucas Legal, certo? Que virou programa do Estado MT Legal. Olha aí, não sabia. Então, é verdade isso, né? Eu tive essa oportunidade de acompanhar esse processo. Então, a iniciativa de vocês, né, é um primeiro município que foi uma revolução verde, certo? Uma revolução verde num curto espaço de tempo. Conta para nós aí. E aí isso aí acabou inspirando você a produzir um livro. Então, eu sabia que Paragominas tinha inspirado o Estado. O programa de Paragominas virou um programa Município Verde que depois virou um programa do Estado para Município Verde. Agora, eu não sabia que era também no Mato Grosso. Fico feliz pela informação. Obrigada, Ronaldo, por ter compartilhado. Bem, Paragominas, em 2008, foi atingido, né, nesse programa Arco de Fogo. E eu gosto muito de falar assim, como qualquer atividade, tem pessoas que são legalizadas e tem pessoas clandestinas. E o que aconteceu nessa época foram pessoas que foram apreendidas, pessoas clandestinas que trabalhavam com madeira ilegal. E aí, nessa época, Paragominas realmente entrou para essa lista negra e Paragominas teve que achar uma forma de sair dessa lista negra, porque o nome do município ficava realmente impossibilitado de receber recursos, ficava impossibilitado de fazer diversos desenvolvimentos. Então, Paragominas, junto ao Ministério do Meio Ambiente, conseguiu um diálogo para poder encontrar uma saída através dos seus dirigentes políticos. E aí,
foi muito interessante, porque houve uma organização daqui da sociedade civil, né? E eu lembro muito, você falou do Mauro Lúcio, era o presidente do Sindicato Rural. O homem Mauro do Lúcio foi chapéu, né? O o homem do homem do chapéu, o chapéu, chapeludo, né? sim, É, o homem do chapéu. O Mauro foi importantíssimo naquela época, foi uma figura importantíssima no diálogo. Né, o Sindicato dos Produtores Rurais, né, cujo prazer eu tenho hoje de estar presidindo, foi fundamental o sindicato naquele momento, junto com o prefeito da época, junto com os as outras produtores, entidades, né? os produtores e a sociedade civil organizada. Né? A sociedade aderiu àqueles parâmetros que foram sendo adequados. E um dos parâmetros é que o Paragominas precisava ter 80% do seu cadastro ambiental rural, precisava diminuir, né, as áreas de abertura, né, de supressão. Então, o Paragominas foi galgando todas aquelas obrigatoriedades e ali se transformou num município verde. E quando eu fui escrever um livro, porque durante esse período eu estava fazendo a minha especialização, e Paragominas foi saindo de uma forma organizada desse problema, e a minha coordenadora do curso, ela dizia assim, Maxiele, é muito difícil um case positivo ligado à área pública. Paragominas tem um case público, você precisa escrever sobre isso. E aí eu brincava com ela, mas eu não consigo parar minha vida para isso, né? Eu precisaria parar, eu sou advogada, ela não, mas você precisa escrever. E ela insistiu muito, a doutora Consuelo Yoshida. E depois que eu já tinha terminado o meu curso, já tinha entregue o trabalho, encerrado, ela continuou insistindo, e foi quando eu fui escrever o livro. E aí, o que mais me chama a atenção, Ronaldo, na construção desse município verde, é que, assim, não tinha uma receita de bolo. Em nenhum momento alguém chegou e falou, nós vamos cumprir todos esses requisitos, e aí nós vamos sair dessa lista. Nem o governo federal tinha a receita para sair dessa lista. Foram muito diálogo, foi muita disponibilidade dessa sociedade para se adequar. Todas as vezes que criavam, né, novos dispositivos, os produtores se adequavam. Então, foram criando parâmetros e, diante desses novos parâmetros, eles entenderam que Paragominas realmente estava adequado para ser retirado da lista. Como nós havíamos preenchido diversos requisitos, eles entenderam que esses eram requisitos que os outros municípios que estavam inscritos deveriam cumprir. Então, eles colocaram como condições a partir de Paragominas. Paragominas foi, na realidade, uma massa de modelar para encontrar uma saída. É um piloto, né? Então, hã? Foi um projeto piloto, um O balão de projeto ensaio. E o que mais me chamou a atenção na conclusão do livro é que o que levou Paragominas a conseguir isso é o grande capital humano que tem Paragominas. Assim, é um município que as pessoas, elas realmente se dedicam a resolver os problemas. Existe uma coesão social muito forte nesse município. E claro que essas lideranças, a liderança política foi fundamental, a liderança do sindicato foi fundamental, né? Essas lideranças, elas realmente, elas indicaram o caminho a seguir. Eram lideranças muito sérias e a sociedade caminhou. Agora, muitos lugares você vê lideranças sérias no qual a sociedade não caminha junto. Então, aqui foi um contexto positivo que gerou esse case ambiental público que a gente conta. O livro agora já vai fazer 10 anos, o tempo passa rápido, né, Ronaldo? Agora em Que novembro bacana, faz hein? 10 anos do lançamento desse livro, e eu te falo, agora a gente está indo para ele, para a via digital, porque até hoje esse livro ele é procurado, porque não deixa de ser uma experiência administrativa positiva. Muitos prefeitos me procuram, muitos gestores me procuram querendo ler essa experiência que Paragominas alcançou. Como alcançar uma experiência positiva? Então, realmente foi um exemplo, porque Paragominas, todos os municípios que foram alcançados pelo Arco de Fogo deveriam ser alcançados pelo Arco Verde, e nunca foram alcançados pelo Arco Verde. Então, realmente, esses municípios eles tiveram que se organizar para saírem
dessa problemática, porque, claro, que mudou a área econômica dos municípios, porque, como eu te falei, eles não souberam separar o joio do trigo, eles tiraram todo mundo do mercado, todo mundo que trabalhava na seara da madeira teve que largar o mercado, né? E lembra que eu te falei bem no começo desse podcast, na minha opinião, o madeireiro, ele faz a seleção da madeira. Se Paragominas fosse realmente um caso negativo pelo número de madeireiras que tinham aqui, que foi a maior do Brasil, Paragominas não teria hoje a maior reserva da Belém Brasília. 68% de Paragominas é área de reserva legal. Então, Paragominas, depois que passou para essa Arco de Fogo, teve que se reinventar. Foi quando entrou a agricultura. E a agricultura ela foi se intensificando depois disso. Ela já estava em passos bem curtos e depois ela foi se intensificando. E eu te digo mais. Eu tenho um trabalho que eu vou lançar agora, depois a gente vai bater um papo também sobre esse trabalho, que diz o seguinte: Paragominas também é um caso ESG positivo. Porque, olha só, quando em 2008 Paragominas passou pelo Arco de Fogo, nós tínhamos, na realidade, 63% de reserva. Quando a agricultura ela foi intensificada, você mesmo falou que veio trazer para cá um projeto de intensificação da agricultura. Você estava aqui trazendo isso. Quando Paragominas mudou a economia para a agricultura, fortemente para ser esse celeiro que hoje é do estado do Pará, o município que mais produz grãos, Paragominas ele aumentou não só o número de grãos, não só a área de produção, como ele aumentou a área de reserva legal, a renda per capita e o IDH do município. Que maravilha, Então, hein? o que a gente quer dizer com isso, Ronaldo? A gente quer dizer que quando a agricultura ela é pensada, quando a agricultura ela é trabalhada de forma sustentável, isso tem um rendimento direto para o município. E E distribui aí agora a renda, né? gente E hã? distribui renda, e distribui renda. Distribui renda. E aí agora a gente está lançando esse artigo científico justamente para demonstrar a importância da agricultura nos municípios. A importância da agricultura hoje, recentemente o nosso presidente do Sindicato do Comércio aqui, ele falou para mim que mais de 50% do comércio hoje ele está ligado de forma direta e indireta ao agronegócio no nosso município, né? Então, assim, você vê que a nossa maior festa do município, ele é a nossa feira agropecuária. Nós tivemos 150 mil pessoas em 9 dias. Em um único dia, nós tivemos quase 30 mil pessoas dentro da nossa festa. Nós geramos de 5 mil a 5.500 empregos direto e indireto durante a nossa feira. Só de ISS no ano passado, esse ano a gente ainda está esperando o número, porque o mês de agosto fechou agora. No ano passado, só de ISS a mais, no mês de agosto, nós geramos R$ 579 mil. Isso quer dizer que só de serviço a mais no mês de agosto do ano passado foram 15 milhões. Né? Então, a gente vê assim o quanto é impactante o agronegócio para o município, o quanto que é impactante. Na segunda-feira, agora, na terça-feira, nós recebemos uma moção de aplauso, o sindicato recebeu uma moção de aplauso na Câmara dos Vereadores, porque a Agropec esse ano teve um impacto positivo muito grande no nosso município. Então, a gente gosta de dizer isso, porque lá nós temos, né, na nossa Agropec, nós temos uma inclusão social. A nossa embaixadora Mirim, ela é portadora de síndrome de Down. As crianças que têm espectro de autismo, elas não pagam para andar nos brinquedos do parque. O nosso berranteiro tem espectro de autismo. Essas crianças são respeitadas dentro do parque, elas têm acessibilidade, elas têm respeito, têm inclusão. Né? Nós temos um parque onde a gente tem os indígenas que expõem dentro do parque, nós temos agricultura familiar, nós temos ali dentro grandes produtores, nós temos ali a arte, nós temos a batalha de rimas, nós temos hip hop, nós temos grupos de dança de mais 60. Então, nós temos ali entretenimento, nós temos ali hackathon de tecnologia para descobrir o que o produtor está precisando desenvolver, né, dentro da porteira para dentro, e a gente traz as universidades para discutir isso. Nós temos grandes palestras, nós temos o que há de inovação
no agronegócio do Brasil, a gente traz para cá. E tu sabes que, Ronaldo, me chamou a atenção o show do Frei Gilson, que teve no Barretão agora há 70 anos. Exato. Aí eles falaram número de 60 mil pessoas, né? 50 mil dentro do Barretão e 10 mil do lado de fora. Eu falei, então a gente está muito bem, porque aqui a gente teve quase 30 mil pessoas aqui. A gente está falando de uma cidade no interior da Amazônia que teve metade de Barretos. Pois é, é verdade. É, né? Não é bem impactante quando a gente coloca a Muito, proporção de números, muito impactante, né? com certeza. Aqui quase 30% do nosso município estava dentro de uma feira, um número muito significativo para a gente, né? E sendo que a gente recebeu caravanas de vários municípios aqui ao redor. Então, o agro, feito por esse sindicato, né, com a nossa federação do Estado do Pará, que é a nossa mãe, eu sempre falo do apoio que a federação dá para a gente, em todos os aspectos, né, com o nosso presidente Xavier. Mas, assim, o agro, quando ele é pensado e trabalhado, ele é uma fonte para pequeno, médio e grande produtor, para essa sociedade que vai melhorando, sabe, Ronaldo? Essa sociedade, quando você leva os projetos, essa comunidade vai melhorando, essa sociedade vai se tornando melhor. Né? Você vê que, para sair dos problemas, o sindicato está envolvido ali para desenvolver saídas. Então, eu falo a força que o agro tem. É verdade. E vocês têm, né, na mão, eu faço parte aí com muito orgulho, né, do sistema federação, né, Senar, aonde tem a capacitação, onde tem, né, formação profissional rural, tem a promoção social, então vai incluindo, vai trazendo alternativas de incremento de renda, né, a Exatamente. participação, a inclusão, é fantástico. E uma pergunta, como está a parte do cooperativismo? Eu sempre, né, Uhum. tenho uma simpatia, né? Trabalhei com o professor Roberto Rodrigues, na equipe dele no Ministério da Agricultura, e aí, assim como você contagia com a sua fala, eu fui contagiado com o cooperativismo. Aliás, eu já tinha, né, no DNA a questão cooperativista. Mas como está indo aí? Né, eu citei para você no começo, tenho uma amizade muito grande com o Basílio, né, Carlotto, que é o líder da cooperativa, Cooper Sim. Norte. Faz um Uhum. evento muito bacana também, o Show Agro. Mas como está crescendo o cooperativismo? Porque, né, a gente tem o associativismo, depois mais um degrau vem o cooperativismo. Essa Uhum. iniciativa de mulheres está também buscando organizar mais, estruturar através do cooperativismo, para ter escala, para ganhar mercado, para ter visibilidade, etc. Como está isso? Exatamente. A gente tem trabalhado muito isso no rural delas. Porque o que acontece? Esse grupo mesmo que a gente estava falando, do Maracujá, no ano passado, Ronaldo, eles perderam quase toda a produção deles. Eles não tinham onde depositar, o atravessador não foi, eram isolados e acaba que perderam seus produtos. Esse ano, a gente conseguiu reformar o entreposto deles, eles têm agora uma área de depósito. Eles, com esse projeto, eles conseguiram dinamizar a produção deles, fizeram uma produção diferenciada, eles conseguiram também trabalhar outras rendas, né? Nós levamos outros cursos através do Senar, nós levamos um curso também muito importante, chama As Polinizadoras, que é um projeto com o Instituto Abelhas de São Paulo, a FAO, a própria Embrapa e o sindicato, nós levamos esse curso das polinizadoras, eles têm agora a cadeia do mel, tem a cadeia de sandálias decoradas, panificação. Então, hoje, a gente trabalha uma diversificação também financeira para eles não ficarem tão dependentes de um só mercado. Mas nesse mercado que eles têm a maior produtividade, hoje o que a gente faz? A gente trabalha justamente o cooperativismo entre eles, né, para eles poderem se tornarem fortes, não ficarem dependentes de um atravessador, que vai, às vezes, ali e paga o preço que quer, né? Às vezes faz até que eles percam essa produtividade e eles consigam valorizar. Então, quando você também trabalha essa autoestima, essa confiança, isso se torna mais positivo quando não tem a cultura do cooperativismo. Né? Por exemplo, eu sou de São Gabriel da Palha, a cidade do café Conilon. Lá tem cooperativa que há décadas
né, que existe, né? No sul é muito também comum. Aqui não é tanto É verdade. no Pará. Então a gente precisa trabalhar isso, precisa criar, né? O Basílio mesmo trouxe essa cultura do sul. Não era uma cultura que existia aqui. Então é algo que a gente vem trabalhando, mas vem crescendo. A cadeia do mel também, estão crescendo nesse cooperativismo. E eu acredito que a gente vai galgar muito nos próximos anos, porque a gente está construindo bases, e isso é importante. Exatamente. A construção de valores, né, Maxiele? Exatamente, exatamente, São exatamente, pilares, né, para o cooperativismo também, né? Muito exatamente. bem, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Tem um projeto aí muito bacana que é o projeto de turismo sustentável do Rio Capim, né? Conta para nós, o que que Exatamente. é isso, Rio Capim? O Rio Capim é uma beleza sem fim que a gente tem aqui. É um rio que tem peixe, tem praia, tem tudo que você imaginar. É o É nosso rico Araguaia do demais. Cerrado, é? O nosso Araguaia do Cerrado? É, eu sou baísta para falar, mas ele é maravilhoso. A gente conseguiu levar também a expedição um dia lá, e ele é riquíssimo. E a gente começou a fazer um trabalho com os ribeirinhos, e trabalhar esses ribeirinhos também no desenvolvimento econômico deles, também para afastar os problemas sociais que são comuns para os ribeirinhos da Amazônia. Esse foi o primeiro desafio nosso. O projeto, inicialmente, ele nasceu disso, a afastar os problemas sociais. Mas como é que você afasta os problemas sociais? Trazendo outra forma de renda, trazendo possibilidades para essas famílias. Porque quando tem fome, Ronaldo, é muito difícil para essas famílias, quando existe a fome. E ali eles têm essa riqueza que é o Rio Capim. Então, a gente começou a trabalhar o turismo. Quem estava aqui pescando, muitos artistas vêm para cá pescar, muitos famosos vêm para cá pescar, e assim, a gente tem trabalhado essa cadeia, tem concurso de pesca aqui que acontece há mais de 20 anos, e e agora a gente está trabalhando o turismo de convivência dessas comunidades, né? Além da gente estar trabalhando essas comunidades também nessa renda que elas precisam ser dinamizadas, né? Essa forma de ter outros tipos de economia, elas também entenderem o que é o turismo. Então, a gente está trabalhando o turismo de convivência, o turismo de pesca esportiva, é, observatório de pássaros, tem de diversas formas. E também conseguimos trabalhar com eles um produto que foi muito interessante. Eles fazem uma farinha que é muito boa. Sabe que a farinha do estado do Pará, ela tem um diferencial muito grande, né? Ela é muito rica. Verdade. E lá nós fizemos um beneficiamento com extrato de beterraba. E essa farinha ficou uma farinha rosa. E na época que nós fomos lançar, com todos os cursos do Senar, de manuseio de alimentos, beneficiamento, quando nós fomos lançar foi justamente na época do lançamento do filme da Barbie. E aí Hum, nós fizemos aí uma publicidade gratuita, porque nós dissemos que era a farinha da Barbie. E essa farinha ficou super famosa, viu, Ronaldo? isso Todo mundo aí. querendo experimentar. Então, Vou mandar uma para você. na verdade, vocês saíram antes do morango do amor, né? Moranguinho do amor. Verdade, verdade. Pode ser a farinha do amor também. Farinha do amor. Que bacana, show de bola. Parabéns. Eu falou farinha para mim, certo? E eu lembro do ditado que fala assim do baiano que foi para vendinha, né? Ele chegou lá e falou: "Tem farinha? Tem. Tem carne seca? Tem. Tem pimenta? Tem." Ou vendinha surtida. É o básico, né, que a gente precisa. Então, É. eu sou meio baiano, sabe? Meu sogro é baiano, mas eu consumo muito Aham. mais farinha que ele, né? Então, eu adoro. Eu acho que é o néctar dos deuses, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que a farinha, eu não consigo almoçar sem a farinha. Eu sou aqui uma paraense mesmo, que todos os dias tem que ter farinha, inclusive o açaí é com farinha. Que bacana, muito bem. Bom, Maxiele, eu queria que você falasse um pouquinho também, né? A gente tem aí, vai ter esse ano, está aproximando, né, da COP30. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa de vocês, né, do Estado, né, diante de tantos desafios, né, mas como que vocês vão
vão participar, vocês vão ter essa oportunidade de reportar isso, mas o que que você entende, né, que o agro pode esperar dessa oportunidade ímpar, aí da COP30 no estado do Pará esse ano, né, na capital, em Belém? Olha, eu tenho dito que a gente tem muito para falar, a gente tem muito para demonstrar. Eu tenho um tempão te contando aqui um monte de coisa que a gente vem fazendo, a gente produz com sustentabilidade, a gente tem consciência ambiental, a gente tem resultados positivos, a gente tem projetos sociais que a gente pode estar contando. A gente quer saber quem quer nos ouvir, né, Ronaldo? As pessoas precisam estar disponíveis para isso. Perfeitamente. Porque quando você vem com um pré-conceito, você já vem com o conceito pronto. E a gente gostaria muito que essas pessoas que viessem para a COP viessem com uma disposição para nos ouvir e entender o que a gente faz aqui. Porque na maioria das vezes elas vão entender que não é o conceito que entregaram. Então, né, eu E assim, se me permite, eu fiquei assim admiradíssimo e muito feliz quando vi a iniciativa da Federação da Agricultura, né, reportada aí pelo nosso amigo Ricardo Arioli, que circulou, foi lá ver o pessoal da exatamente. pimenta, né, foi ver tantas coisas bacanas. E eles ficaram impactados com o que eles viram aqui, né? Quer dizer, são diplomatas que vieram e tinham uma outra concepção. Então, o que a gente precisa? Que essas pessoas venham. Na expedição, a gente fez algo que chama banho de floresta. E aí, uma pessoa de São Paulo uma vez falou assim para mim: eu acho que a COP tinha que ser em São Paulo, porque se precisasse de qualquer coisa, a gente colocava nos teatros, colocava o telão. Daí eu perguntei para ela: e um banho de floresta? Você consegue colocar no telão? Você consegue colocar no teatro, no cinema? Aí ela falou: não. Eu falei: então, tem coisa que você só vai conseguir viver se você for num local. Eu gosto muito da imersão, né? E aí não tem jeito. Se Não você não tem tiver. jeito, não tem jeito. Você vai entender o que é a Amazônia se você vier até aqui. Se você vier até aqui, você vai entender. Então, o que, que a gente espera da COP? Tem muita coisa para mostrar, a gente espera ter essa oportunidade também, a gente está nessa tratativa para ver como é que os sindicatos, como é que os municípios vão apresentar, e a gente espera que as pessoas também estejam dispostas a ouvir e a entender, né? E a virem fazer banhos de florestas aqui, para entender que a gente tem muita floresta aqui e a gente produz, mas produz com responsabilidade. Maravilha, muito bom. Fico feliz em ouvir isso, né? A gente está aí com assim uma nebulosidade sobre a COP, né? Com Muito. tanta coisa acontecendo aí, mas eu espero que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Fico feliz em saber que vocês têm muita coisa para mostrar. Então a gente precisa realmente criar essas oportunidades, né? Porque elas não vão cair. Verdade, Ninguém vai verdade, oferecer, botar numa bandeja e oferecer para a gente. é Bom, verdade, é isso mesmo. como você vê o futuro do agronegócio no Brasil, no nosso país, e mais especificamente aí para o Pará, e aquilo que a gente precisa ainda evoluir, né? Uma coisa você já falou, a gente precisa fazer mais marketing, né? Comunicar melhor o que está sendo feito, porque vocês já estão fazendo coisas maravilhosas, mas né, às vezes isso não está chegando no público devido, né? Mas agora, que você entende que a gente, aonde a gente pode chegar, o que nós precisamos fazer no nosso agro como um todo? Tá. Eu acho que a gente precisa melhorar fazendo mais o dever de casa, trabalhar nossas comunidades, cuidar da nossa gente. Eu acho que a gente precisa continuar desenvolvendo, né? Ricardo, eu vejo que o agronegócio paraense ele tem muito a crescer. Agora, acho que a gente precisa começar a receber o produtor rural por esses serviços ambientais que ele tem feito. Acho que vai ser um casamento, principalmente nessas propriedades rurais, produtividade nas áreas permitidas e recebimento pelos serviços ambientais feitos. Eu vejo que o agronegócio ele tem muito a desenvolver. Se a gente começar a receber por esses valores, por esses serviços ambientais que a gente tem feito, acho que a COP ela pode ser um canal para isso, porque muita dificuldade tem sido colocado para o produtor rural, e acho que isso precisa mudar, porque se a gente já faz um serviço, a gente precisa receber por ele.
Então, e acredito que isso pode ser revertido para o agronegócio, pelo melhoramento, para o desenvolvimento. Então, eu vejo com bons olhos, claro, a gente está passando por grandes dificuldades no agronegócio, são tempos difíceis, como você mesmo estava falando ali, tarifaço, guerra, várias situações que impactam diretamente no agronegócio. Mas eu sou bastante otimista, eu acho que a gente vai melhorar, e o agronegócio do Pará também. A gente vai dar uma volta aí por cima e vai melhorar. Então, eu vejo com muitos bons olhos e acho que precisamos receber por esses serviços ambientais que a gente faz, que já faz há muito tempo e faz de forma exemplar. Maravilha, muito bem, parabéns. Eu pergunto também, né, sobre a questão que eu vi essa transformação de 2008 para 2022, 23, que estive aí no Show Agro, né? Aham. Eh, Agricultura crescendo, a diversificação de atividades também, e agora mais recente a iniciativa da Copernorte em industrializar, né? Então, como você está vendo isso? Eu, assim, né, tenho uma percepção, mas você que está vivenciando aí, qual a sua expectativa disso tudo? Agregação de valor, industrialização, diversificação. A gente está aqui com várias iniciativas positivas de verticalização, né? Uma grande fábrica de esmagadora. Nós temos aqui agora bioinsumos, uma fábrica primeira da Amazônia. Nós temos aqui uma fábrica de ração de animais. Então, assim, muitas iniciativas, a verticalização da Copernorte, como você mesmo colocou, realmente para nós tem se destacado agora pela verticalização. E acredito que isso é um marco para os 60 anos do município, né? Nós fizemos 60 anos agora, esse ano, e é um marco essa verticalização. E eu não vejo outra forma de agregar que não seja dessa forma. E valorizar o que se produz. Eu acredito que isso é algo que a gente precisa pensar para o Brasil, né, Ronaldo? É algo que a gente precisa pensar quanto o Brasil industrializar, né, e valorizar os produtos, a matéria-prima que é produzida aqui. Então, eu acho que Paragominas começou a fazer a tarefa de casa, está fazendo muito bem, está crescendo, e outras também, agora ligada à cadeia da piscicultura, silvicultura também, aqui nós temos a primeira fábrica, né, do Norte e Nordeste, de MDF, então temos galgado bastante resultado positivo. Temos muito a crescer ainda, mas já temos feito bastante coisa. E acredito que esse é o caminho a ser seguido, né? A verticalização do agro. Maravilha. Bom, a gente está caminhando para o final, né? E eu queria perguntar uma mesma pergunta que eu fiz, né, para a Aline Centinari, né, que passou aqui há um curto tempo atrás, né? É, para quem está chegando no agro, né, especialmente os jovens e sucessores, né, qual seria o seu conselho mais sincero, né? Vamos focar um pouquinho no público feminino, né, nas jovens e mulheres do agro, né? Essa turma nova que está chegando, né? Que conselho você daria para essa turma que está chegando aí, que tem um espaço, né? Que vocês já abriram estrada e pavimentaram. Agora, acho que está mais fácil para elas, mas mesmo assim, né? É. Precisa muita coragem e vocês são um exemplo, né? A ser seguido. Mas o que que você diria para encorajá-las? Eu acredito que conhecer o mercado, né? Se você trabalha com grãos, você precisa conhecer o mercado externo, você precisa conhecer seu mercado. Se você trabalha com gado, você precisa conhecer todo o mercado de gado. Sem dúvida nenhuma, você ser conhecedor do que você trabalha, conhecer de forma ampla, não conhecer só aqui o seu município, mas conhecer mercado externo, globalização, né? E hoje geopolítica. Você precisa pensar de uma forma macro o seu mercado. Então, eu tenho dito isso para todos os jovens. Olha, você quer começar a pensar no agronegócio, comece a pensar em geopolítica, mercado externo, começa a pensar em negociação, desenvolvimento interpessoal. Então, eu sempre falo que você não pode pensar micro, o agronegócio, você tem que pensar de forma macro, né? Você tem que pensar em inteligência artificial para o agronegócio, você tem que pensar
em contextos gigantes, independente qual seja o seu mercado. Então, eu acho que qual seja a sua cadeia, você tem que pensar num mercado que seja gigante. E relacionamento, né, Ronaldo? Relacionamento é importantíssimo para você desenvolver qualquer cadeia. Então, você entender qual é esse relacionamento que você precisa se desenvolver para poder alcançar, né? Então, eu sem dúvida nenhuma, estudar e ir a fundo e pensar de uma forma macro. Eu Mara- acredito que é isso. Maravilha. E não ter limite. Eu acho que não pensar que você tem barreiras, não. Eu acho que você tem que pensar que você não tem limites também. Eu acho que pensar um voo alto. Show de bola, maravilha. São os dois pés no chão e os olhos no infinito, né? É, exatamente. Muito bom, Maxiele, né? Fico feliz, assim, né? Eu falo aqui que o relógio do Henrique aqui é de ponteiro grande, né? O tempo passa rápido, ele gira rápido, né? E a gente está chegando ao final, então, né? Estou muito feliz, né? Por você, pela sua gentileza de compartilhar todo esse trabalho bacana que você desenvolve aí, né? Todo esse pioneirismo, esse protagonismo nessa transformação positiva, né? E assim, queria lembrar também, né, que eu tô aqui, tá aqui do meu lado, nós acabamos de lançar, né, ontem, eh, fazer o lançamento oficial aqui do 20º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto e terceiro Encontro Mundial do Sistema Plantio Direto, que serão realizados aqui em Brasília de 7 a 9 de julho de 2026, aonde a gente também vai ter essa oportunidade de mostrar para o mundo e para o Brasil o que o nosso produtor está fazendo no campo, né, com as boas práticas agrícolas, plantio direto, integração, agricultura regenerativa, né? Tudo Aham. isso a gente vai ter chance aqui de mostrar para os produtores, professores, estudantes, técnicos, líderes, né? É o que está sendo feito. Então, estão todos convidados, né, para participar. Então, aí, né, vai reservando a data e preparando a mala aí e enche de Já vou. açaí, farinha e traz. Pode deixar, vou e levo. Muito bem. Então, Maxiele, né, gratidão, né, pela oportunidade de conhecer você virtualmente e conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, assim, de coração mesmo, muito obrigado, tá? Por você estar aqui. Então, agora eu queria que você deixasse aí um recadinho para o pessoal, né, dentro das suas considerações finais. Eu quero muito te agradecer também, Ronaldo. Foi muito bom estar contigo aqui, poder contar um pouquinho da nossa história aqui, da nossa querida Paragominas, dos nossos produtores rurais, os projetos que a gente desenvolve. Para mim, é uma honra realmente ser essa ponte para poder auxiliar esse desenvolvimento local. Quero convidar todos para que conheçam os nossos projetos nas redes sociais, né? O arroba rural delas e o arroba SPRP, que é o nosso sindicato rural, e vir caminhar conosco nesse desenvolvimento. A gente precisa de apoio também para poder auxiliar essas mulheres que estão no campo. Então, também a gente pede aí para quem puder estar nos apoiando, para a gente é muito importante. E obrigada pela oportunidade, de coração também, Ronaldo. Muito feliz de estar aqui contigo. Maravilha. Se depois, se possível, manda para nós, né, imagens do seu livro, onde Ah, conseguir mando, acessar, e também esse projeto, né, do Rio Capim, né, mando também. para a gente poder divulgar aqui, que o Henrique coloca isso durante a nossa conversa, né, ele põe ilustrando ali, e o pessoal vai ver, Legal, mando né, sim. seus contatos aí nas redes sociais, etc., site, Uhum, tá bom? Então, muitíssimo mando sim. obrigado, viu? Obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, de coração. E, né, um abraço, até breve. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho aqui conta, né, com o apoio da Gefoscal, que é um fertilizante mineral misto que é mais nutriente, é rico em silício. Silício é resiliência, né? É o que vocês têm aí, né? As mulheres têm muito resiliência, né? Enfrentando todos esses desafios com alegria, né? Com vibração, com energia que acaba contagiando a gente, né?
e aí entra para essa Sim. rede do bem que a gente tem a sorte aqui de estar reportando. Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus. Até próximo, até breve. Obrigada, um abraço, até Obrigado, mais. pessoal, até breve.